Tá, bom dia. Meu nome é Cristiane, sou interna, que estou rodando no serviço da cardio. E o Dr. Neybeck pediu para apresentar esse caso da enfermaria. O caso é de um paciente que foi admitido no dia 5 de dezembro, né, desse mês. E quanto à identificação, NMA, sexo masculino, 58 anos, natural e procedente de Fortaleza, aposentado, casado e católico. A fonte da história é o paciente e a esposa do paciente. A HDA dele, né? O paciente relata que era previamente rígido até agosto de 2015, né? Um mês após uma extração dentária. Ele iniciou o quadro de espinéus moderados esforços, que progrediram para espinéus pequenos esforços. Negador torácica e síncope. Associada ao quadro, refere edema assimétrico em membros inferiores, mais edemaciado à direita. Hiporexia, astenia e dor abdominal de forte intensidade em epigastro com irradiação para a mesa. Procurou assistência médica e foi diagnosticado com gastrite crônica, né, segundo informa o paciente, e foi iniciado tratamento. Aí, 2 meses após, em outubro de 2015, ele relata o início de quadro de febre, mensurada entre 38 e 39 graus, que era vespertina, mas às vezes tinha cerca de 2 picos febris no dia, sem calafrios e diarreia. Refere ainda que ele perdeu aproximadamente 30 quilos a 32 quilos em 6 meses. Procurou de novo a assistência médica, né? E, assim, ele foi para São José, para o Messejana, mas ele fez o eco, né? O eco transtorácico, que mostrou que a válvula mitral tinha uma imagem que poderia corresponder a uma vegetação. Aí lá em Messejana foi iniciado gentamicina e vancomicina e foi transferido aqui para o HU. De história patológica pregressa, o paciente tem hipertensão, depressão, ele é acompanhado no CAPS e essa gastrite. De cirurgias, ele relata ter feito uma cirurgia de hérnia de disco, amigdalectomia, frenotomia e cirurgia plástica no nariz por conta de um acidente. Nega ter feito transfusões sanguíneas e nega alergias. As medicações que ele fazia uso em casa são essas 3 primeiras, né? O captopril 25 mg dia, a amitriptilina 150 mg dia e o pantoprazol 40 mg dia. Lá em Messejana foi feito gentamicina 80 mg de 8 em 8 e vanco 500 de 12 em 12, né? Então ele fez um dia lá e depois veio para cá. De história familiar, o pai faleceu aos 68 anos de infarto, a mãe faleceu de insuficiência respiratória, mas ele não sabe a causa, aos 77 anos. O irmão faleceu também de infarto aos 42. De hábitos, ele é ex-tabagista, parou há mais ou menos há 17 anos, com a carga tabágica de 60 maços ano. Ele é ex-etilista também, parou mais ou menos há 14 anos e refere ter feito o consumo de bebidas alcoólicas diariamente. Cerveja, cachaça, enfim. De história social, mora com a esposa em boas condições hidrossanitárias. Do exame físico, geral, né? Estado geral bom, aniquitética cianótica febril, estava emagrecido, né? Hipocorado, 2 cruzes em 4, hidratado, orientado e cooperativo. Da ausculta cardiovascular, o ritmo dele era regular, em 2 tempos, muitas normas fonéticas, presença de sopro sistólico, pancardíaco, mais audível em foco aórtico, 3 cruzes em 6, mais ou menos, com irradiação para a carótida e presença de extrasístoles. A frequência cardíaca dele 76 e a PA de 90 por 60. A ausculta dele respiratória era limpa e o abdômen escavado, flácido, timpânico, com ruídos e dolorosa palpação em epigastro e mesogastro. Traube livre, sem massas ou visceromegalias palpáveis. As extremidades, pulsos periféricos palpáveis, simétricos, sem edema e sem cianose. Aí ele trouxe alguns exames, né, que ele tem feito desde de julho para cá, de agosto para cá. Tá lá no fim. Pronto. O eletro dele era normal, né, com ritmo regular, né, a distância ali dos QRS na D2 mais ou menos constante, né, a distância. O ritmo sinusal, né, com a onda P precedendo cada QRS, onda P positiva em D2 e D1 e a VR negativa. Né, então, o ritmo sinusal. O eixo também dentro da normalidade. O D1 QRS está positivo, a VF também, e a usodifásica está em D3, né? Mais ou menos, então o eixo a 30 graus, né?
Quanto à frequência, a frequência também normal, entre os QRS. Tem 4 quadradão, né? Então, 300 dividido para 4, 75. Não tem o intervalo PR, não está alargado, né? Então, não tem bloqueios. E não tem sinal de sobrecarga também. Então, volta. Aí ele trouxe o transtorácico, né, o ecocardiograma transtorácico de 26/11. De conclusão, tinha as cavidades cardíacas com dimensões normais, dilatação da aorta a nível dos seios de Valsalva, de 39 milímetros e porção tubular ascendente de 44. A válvula aórtica com dificuldade de determinação do número de cúspides, apresentando importante calcificação e estenose de grau moderado. Gradiente sistólico máximo de 57 e o médio de 32. A válvula mitral exibindo imagem filamentar altamente imóvel na ponta do folheto anterior, pedindo cerca de 7 milímetros, podendo corresponder a cordoalha secundária rota ou vegetação. Aí pedia para correlacionar, mas dizia que a primeira possibilidade era mais forte. E a ausência de refluxo valvar. Contratilidade de ambos os ventrículos preservados e função diastólica normal. Aí tem uns exames da história dele e da gastrite, né? Fez uma endoscopia compatível com pangastrite enantemática de intensa atividade e esofagia de refluxo grau A de Los Angeles. E o teste da urease negativo. Um oncolono, que detectou apenas hemorroides. E um ultrassom com hepatomegalia leve e um cisto simples em rim direito e esquerdo. A tomografia com rins, nos rins tinha cistos corticais e artrodese de coluna lombar. Era a única coisa positiva no exame. Aí aqui ele fez um transesofágico, né, no dia 8 de dezembro, e ele já tinha começado o antibiótico, né, lá desde messejana. Aí o laudo verbal, né, não saiu o laudo ainda definitivo. Mas tinha aumento moderado de átrio esquerdo, espessura miocárdica normal, função sistólica biventricular normal com fração de ejeção de 70, válvula aórtica bicúspide espessada com pontos de calcificação, apresentando-se estenótica com gradiente máximo de 71 e médio de 46, com área de valvade de 1 cm². Um refluxo mitral leve, ausência de shunts intracavitários, ausência de trombos ou massas intracardíacos e aqui não detectou imagens sugestivas de vegetação. E um pericárdio normal e a aorta ascendente dilatada, medindo 42 em seios e 44 milímetros em aorta ascendente. Pronto. Aí, assim, na internação dele foi feito hemocultura e deu negativo, não tem leucocitose, tem febre todo dia, né, ainda, persiste com a febre, cerca de 2 picos febris por dia. Uhum. Pronto. Acabou. Eu tinha colocado. Tem no meu pendrive. Tá normal. Mas o que você vai ver? Quais são os problemas? Os problemas desse doente? Por que esse doente veio para a sessão? É porque eu tinha faltado, né? Que é? Não é porque eu tive que sair no dia, aí eu vim saber depois. Tá bom. Então, quais foram os motivos, pessoal? Quem é o residente dele? Não tem residente. Ah, não, desculpa. Quem é que tá junto do caso? Quem preparou junto com ela? Ninguém? E aí você não estava, né? Você não estava em que momento? Que eu não estou entendendo. Não, o Dr. Neybeck pediu para eu apresentar o caso. Só que no dia eu tive que ir pro sorteio do rodízio do internato, entendeu? Ah, tá. Mas foi você que preparou? Foi. Tá bom. E aí, pessoal, qual foi o motivo de trazer o caso para a sessão? Hein, pessoal? Não, você não. Para eles. Você não. Você não tem graça, né? Qual é o motivo, pessoal? Qual é a história clínica do doente? Quais são os problemas dele? Quais são os problemas enumerados por esse paciente?
Quais foram, pessoal? Tinha síndrome consumptível, que mais? Tinha síndrome febril, né? Que mais? E um paciente que tem evidência de doença orgânica cardiovascular, né? Então, ele tem 2 meses de febre, é isso? Associado a uma consumpção importante, né? E junto a isso tem evidência clara de uma doença orgânica cardiovascular, não obrigatoriamente relacionada ao quadro febril da consumpção, né? Pelo menos até aqui onde está determinado, né? E o que a gente vai fazer, doutora? Diga aí. O caso é seu? É? O que você pensou? Conta aí pra gente. Assim, quando eu vi o transtorácico, com os sintomas que ele tem, se pensa em endocardite, né? Mas aí eu não tenho certeza agora com o transesofágico. Mas se optou por continuar os antibióticos. Então, assim, a primeira hipótese, né, que jogaria tudo numa hipótese só é que ele tivesse uma endocardite bacteriana e ele foi tratado como tal, né? Tinha um eco transtorácico que sugeriu uma imagem de vegetação, né? E com um quadro febril prolongado, com presença de sopro, foi interpretado como endocardite. Foi iniciado o tratamento, né, com vancomicina e gentamicina. Você concorda com esse? Foi colocado também Rocefin, mas antes estava com vancomicina e gentamicina, não é isso? Você concorda com esse esquema? Você concorda com a associação do Rocefin? Concorda? Por quê? Streptococcus. Então estaria coberto os 2 germes mais prováveis, né? Estafilococo e streptococo. E aí? E aí, como é que o doente evoluiu? Ele continua do mesmo jeito com febre. Febre. Ele acha que melhorou clinicamente? Tem quantos dias de antibiótico? 10 dias de antibiótico. A febre mudou o padrão? Clinicamente o doente melhorou? Não, está igual. Ele não teve nenhuma evolução clínica. Ele tá, em relação ao quadro clínico geral, ele tinha anorexia? Ele tinha 98 quilos em junho e ele... Colocou. Diga. Ele tinha 98 quilos em junho e agora está com 60. 60. Mas depois que ele começou o antibiótico, houve mudança do quadro clínico? Não. Não? O estado clínico dele não mudou. Ele continua anorético, ele continua com o mesmo padrão de febre, não mudou nada na evolução dele? Ele refere só a uma melhora da dor abdominal em epigastro, mas diz que continua sentindo essa dor. Tá bom. Mas, de resto... Do ponto de vista laboratorial, o hemograma inicial, você não mostrou o hemograma, ureia, creatina, ele tem anemia? A função renal dele é boa, né? Não tem leucocitose, mas vem aumentando os leucócitos, mas está dentro ainda do normal. Ele tinha prova de atividade inflamatória inicial, PCR? Não tinha no começo porque estava fazendo reagente, mas aí tem um PCR de sexta-feira com 7,4. 7,4. Eu acho que não era esse paciente, eu acho que era o... Era. Quanto de proteinúria? E a função renal normal tem anemia associada? Tem, um pouco. É normo-normo? Normo-normo. É normo-normo. Então anemia de doença crônica. Não é hipomicro, né? Não. Então, tem um quadro febril de 2 meses de evolução com síndrome consumptiva sem diagnóstico clínico definitivo, né? E foi investigado para doença do cólon, né? Foi no início do quadro ou foi agora? Foi no início. Essa dor, antes de começar a fazer febre, fizeram tomografia, ultrassom, endoscopia e um colon. Todos normais. Mas aquela gastrite nada chama atenção. Uhum. A coluna tinha muito resíduo também. Preparo não foi bom, não. Não foi bom. E me diga uma coisa, da parte linfadenopatia ele tem? Tem eletroforese de proteína? Não. Tem sudorese noturna? Não.
Não? Tem dosagem de beta-2, microglobulina? Não. Não. Não, né? As hemoculturas anteriores são normais. Tem uma cultura de quando ele chegou, negativo. Só um par de hemocultura. A gente pediu para colher quando ele tivesse com febre. Foi colhido agora na sexta, no sábado. Sexta e sábado. Apesar dele ter febre anteriormente, mas como o resultado da primeira não tinha sido liberado, a gente não era liberado para colher novamente, mas ele passou a semana febril. Febril de quanto? 38. De que região ele é? Daqui mesmo. Não, mas é do interior, de Fortaleza? Fortaleza. Fortaleza. Andou viajando ultimamente? Não. Ele foi motorista de ônibus, mas... Essa tomografia do tórax, você viu? Tem linfadenopatia mediastinal? Mas ele não tem não, tomografia do Do abdômen e pelve. Abdômen e pelve. Lá não tem linfadenopatia retro, periaórtica, nada, né? Não, tem não. Botei só os achados E a positivos. radiografia do tórax é inteiramente normal. Não tem nenhum gânglio cervical, axilar, inguinal. No teu exame físico. Você fez fundo de olho também? Não. Tá bom. Bom, é uma síndrome febril prolongada, né? Num doente que tem doença valvar. Primeira hipótese é sempre endocardite, né, pessoal? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta hipótese. Não fecha critério, né? Para diagnóstico de endocardite, porque você não tem nem hemocultura, nem um sopro de regurgitação, que é muito mais comum que o sopro de estenose, né? Nem a presença de uma vegetação visível no ecocardiograma transesofágico. Isso não exclui a possibilidade de endocardite, mas torna ela pouco provável, né? Ela tem 58 anos. Ele tem 58 anos. Tem quadro reumatoide associado, tem artrite, tem outras queixas? Não. Chama a atenção, assim, porque outra coisa que eu... Tem muita coisa que leva você a não pensar em endocardite, coisa leva você a pensar. Não, sem dúvida. Assim, com relação à válvula mitral, me chamou a atenção uma coisa, que ele tinha essa imagem que podia corresponder à vegetação, a cor do olho é outra. Quando ele fez o transesofágico, ele não tinha mais isso, nem no transtorácico daqui. Então, se fosse uma cor do olho outra, aí ele ia estar lá. Quem fez o primeiro eco foi uma pessoa daqui, o mesmo médico que repetiu, né? Então, foi de fora, mas foi uma pessoa daqui do hospital. Quanto Será tempo? que não tinha vegetação e simbolizou para algum lugar? Pode, bem, mas tem uma coisa que é, assim, 2 meses de evolução de endocardite é muito pouco achado valvar. Em geral não é isso que a gente vê. Menos endocardite tem evolução mais lenta, você vê muito mais doença valvar do que o que a gente está vendo. Então, se tivesse endocardite valvar mitral, mesmo se tivesse, primeiro tem algumas coisas estranhas, né? Me parece estar na face anterior da mitral, não é isso? Que estava descrito, vocês viram a imagem? Não? É face ventricular ou face atrial? Porque eu estou vendo que é face ventricular, porque para você confundir com cordoalha rota, deve ser face ventricular. Isso, a possibilidade de ser endocardite tem uma vegetação em face ventricular muito mais baixa. Quer dizer, é muito mais comum você ter endocardite na face atrial. Até por um motivo simples, pessoal, por causa da turbulência do fluxo, lesão endotelial e daí por diante. Então, essa possibilidade é menor. Do ponto de vista clínico, esse doente não tem endocardite. Ele tem uma febre prolongada com síndrome consumptiva associada. Um doente tem 68, 58 anos, homem, né, eu acho que você precisa reinvestigar. Às vezes o tempo, né, é a dimensão mais adequada do diagnóstico. Primeiro, reinvestigar para onde ele tem sintoma. Né, eu acho que tem que repetir a colonoscopia dele. Né, e aí entra no diagnóstico diferencial de uma série... TJ, TGP, tudo isso é normal? Função hepática é normal? A gente, TJ-TGP não tinha agora, sexta-feira, na hora que falou que estava com essa dor, a gente chegou a pedir tudo de novo. Se eu não me engano, foi negativo. Como é que é essa dor abdominal dele? Como é isso? É uma dor em mesogastro. É contínua? Como é que é a característica clínica dessa dor? Não é contínua, não. Ele disse que tem, vai e volta, inclusive melhora com o omeprazol, né? Que ele estava tomando pantoprazol em casa. Quando a gente aumentou aqui, ele chegou a ter uma certa melhora. No final de semana,
no final de semana anterior a esse, né, 8 dias atrás, eu estava na prescrição, e ele teve 2 episódios. Ele tinha tido um episódio na madrugada, e era por volta de 9 da manhã, me chamaram porque ele estava com muita dor. Ao chegar, ele estava em posição fetal, no leito, todo encolhido, como se fosse uma cólica, né, e com fáscias de dor. A gente examinou, pediu para ele ficar em decúbito dorsal, e ele tinha uma dor realmente em mesogasto, né, a palpação superficial importante e na região de fossa ilíaca esquerda. Segundo ele, estava defecando normalmente, a gente fez um Buscopan, a dor teve pronto alívio com Buscopan. E isso durante a semana praticamente não recorreu, pelo menos ele disse que teve uma melhora importante. O que chama a atenção é a hiporexia, né, grande, né? Ontem mesmo eu conversando com ele disse que a única coisa que no momento ele pensava em comer era rapadura com açúcar, que não adiantava dar outra coisa, que ele não queria comer. O que eu percebi também vendo nesse final de semana passado, ele reduziu um pouco o número de picos febris, eles ficaram em um valor menor, né, contanto que ele ficou em torno de 37,8, né, e ele vinha fazendo níveis de temperatura um pouco mais elevados. Mas clinicamente, realmente, eu não vejo uma mudança muito significativa. É óbvio que quando você tem um quadro de febre prolongada, com doença valvar associada, você pensa em endocardite, né? Então, você deve pensar, não obrigatoriamente deve tratar com pressa, né? Você não precisa tratar de um dia para a noite. Tem tempo de você colher hemoculturas, às vezes mais. Você precisa de vários episódios de coleta para que você tenha a documentação do agente etiológico. Alguns agentes, na ausência de doença valvar, eles já comprovam, né? Existem algumas bactérias que são especificamente relacionadas à endocardite, bactéria do grupo Racec ou a presença de Streptovirus, né, com febre prolongada, praticamente fecha o diagnóstico de endocardite, mesmo na ausência de demonstração de doença valvar. Até agora a gente não tem indício de doença valvar relacionada à endocardite. Tem uma estenose aórtica que parece não estar associada, né? As doenças estenóticas são vistas na endocardite só quando é em válvula prostética, né? Então, esse diagnóstico ele fica como primeira opção, mas você tem que ir atrás de outros diagnósticos. Nessa faixa etária, com essa consumpção, o segundo diagnóstico é neoplasia, não tem a menor dúvida, né? E aí, com febre de origem prolongada, dois tipos de neoplasia, as doenças linfoproliferativas, né, que costumam ter esse tipo de evolução, né, eu acho que aí entra no diagnóstico diferencial, e neoplasia de rim, né, cólon direito e principalmente cólon direito e pâncreas, né, que são as três neoplasias que dão uma manifestação assim mais insidiosa e às vezes fenômenos paraneoplásicos precedem o aparecimento da doença. Então, fosfatase alcalina nele é normal? É normal. Tá. Aí, as outras doenças infecciosas crônicas por micobactéria, etc., precisa ter mais dado da história clínica. Eu acho que você tem que, o doutor diz uma coisa e tem razão, diz, procure onde o dinheiro está, onde ele tem sintoma abdominal. Então eu acho que você tem que refazer os estudos, que às vezes você precisa refazer isso várias vezes para você concluir. Existem algumas, entra no diagnóstico diferencial, doenças inflamatórias intestinais que podem cursar com quadro reumatoide e pode levar a consumpção extrema, e às vezes você não acha nada específico, só em biópsia da parede do tubo digestivo, né? São causas mais raras. Malária, né, transforma-se, se ele tivesse epidemiologia para isso, entra no diagnóstico diferencial dessas febres intermitentes com manifestação de apresentação longa. É só a gente tinha solicitado sexta-feira os exames, aí pediu, por causa dessa anemia que ele tinha, o perfil do ferro, que deu mais para uma anemia ferropriva também, né, relacionado, só para ajudar aí no raciocínio clínico. É um dado importante, até porque ele tem queixa abdominal. Acho que a primeira coisa que precisa refazer dessa doente é essa tomografia de quando do abdômen? Não, outubro, novembro é 2 meses, né?
Para mim, não, assim, para agora, para mim é uma semana, né? Porque eu acho que esse doente precisa fazer nova colonoscopia, nova tomografia, ele precisa reinvestigar, porque muitas vezes no quadro inicial você não vê o diagnóstico, repetir esse eco daqui uma semana. A discussão é se a gente deixa antibiótico ou tira o antibiótico. Esse aqui é o ponto. Esse aqui é o ponto. Poderia ser uma endocardite de fato, né? Até as endocardites por estafilococo, por exemplo, isso pode demorar até 14 dias para você ver redução do quadro febril. É muito estranho, com 10 dias de antibiótico, esse doente não melhorar. Quer dizer, a possibilidade de endocardite desse doente reduziu muito, né? Aliás, assim, eu não estou vendo o doente, a impressão clínica, quando você vê o doente, é um pouco diferente. Mas a minha impressão é que esse doente não tem endocardite. Esse doente tem outra doença, provavelmente a doença neoplásica. Se deve manter... Por 14 dias a gente faz uma janela para essa... Eu acho que assim, você pode fazer as coisas paralelamente. Você já começou, até você definir diagnóstico, né? Você vai acompanhar com a proteína C reativa, se isso reduz, né? Se as provas de atividade inflamatória melhoram. Eu acho que eu deixaria, não sei se eu deixaria gentamicina. Eu acho que termina, mesmo antes, porque aí eu estou acrescentando morbidade num diagnóstico pouco provável, então eu deixaria sem gentamicina e manteria as outras medicações enquanto eu investigo, porque eu acho razoável. Se com 14 dias ele não tiver melhora clínica, eu acho suspende, porque provavelmente o diagnóstico de endocardite, a prova terapêutica é negativa, né? Que é uma coisa que você pode usar, e a gente faz isso muitas vezes em medicina, fazer prova terapêutica, né? A gente faz isso frequentemente com tuberculose, por exemplo, né? Algumas vezes a gente não consegue documentar adequadamente e a gente acaba fazendo isso. Nesse doente, acho que a primeira hipótese diagnóstica dele é neoplasia, né? De longe, as doenças neoplásicas do ponto de vista epidemiológico são as mais prevalentes. As outras doenças reumáticas e etc., ou doença inflamatória intestinal, ou doenças infecciosas de evolução crônica, né, como a endocardite, são menos prováveis, que esse doente não tem epidemiologia para outros agentes, né. Eu acho que a gente devia repetir toda a investigação, mantém, tira a gentamicina. Eu acho que fazer um TC de tórax e abdômen, se tiver normal, repete a colonoscopia, que eu acho que aí a gente... Ele tem esplenomegalia, não? E não tem no ultrassom é normal o baço. Fica um pouco aumentado. É doloroso, não? Acho que é irritado no estômago. A dor dele é bem... O fundo de olho dele é bom fazer, viu? Acho que sempre ajuda na manifestação de febre prolongada, reexaminar o doente inteiro, né? Ver se aparece algum dado de exame físico que auxilia no diagnóstico. Eu acho que esse doente tem doença neoplásica de evolução. Ela disse que fez ali, disse que o perfil do ferro é para ferropriva. Ainda não tinha ferritina naqueles exames, né? O ferro sérico já tinha saído. Capacidade latente baixa. Capacidade latente baixa, aí. Não. O problema é que ainda não tinha ferritina, só dá para fechar ainda que era tá bom. Bom, de qualquer maneira, sendo ou não, eu acho que a estratégia muda pouco, né? Eu acho que assim, uma eletroforese de proteína, que é fundamental. Se vai fazer a coluna, a gente podia até prescindir disso, fazer uma tomografia de tórax e abdômen, fazer nova colonoscopia, pelo menos, né? Sem dúvida. Do trato mais alto. Ela colocou uma coisa importante, só para lembrar na colonoscopia, para eles entrarem no ilho.
tá? E fazer uma biópsia ileal. Tem uma série de patologias que acometem isoladamente o milho, tanto infecciosas, tuberculose, por exemplo, doenças do tubo digestivo de delgado, que está abaixo do duodeno, né? Que são manifestações mais raras, podem cursar com dor abdominal, né? E junto com as doenças, entra no diagnóstico diferencial das doenças inflamatórias intestinais. Acho que lembrar na colonoscopia para eles entrarem no milho e fazer uma biópsia ileal ajuda a gente a investigação. Ok? Mas a forma de apresentação desse doente, assim, até prova contrária, eu não tem endocardite, né? O PET scan, ele tem sido usado para endocardite, mas somente em prótese, né? Mas pode ser usado em endocardite sem ser com prótese, tem uma sensibilidade boa. Aqui tem um problema, quando você faz num doente de 58 anos, geralmente eles têm focos de atividade inflamatória em outros sítios também, você acaba achando a atividade inflamatória. Agora, se tiver uma área de captação para pesquisa de neoplasia oculta, é interessante, né? Eu acho que assim, se a gente expusesse de PET, eu acho que era um PET-CT, uma coisa para esse doente muito bem aplicada, de corpo inteiro, né? Veria a mesma coisa, eu acho boa lembrança. Mas eu acho que financeiramente é inviável, né? Ok. Vai ficar para depois, né? Não, ele até do ponto de vista óptico, ele tem até indicação cirúrgica, mas isso aí agora a gente vai esperar um pouquinho, né? Porque precisa definir esse quadro febril dele pra gente indicar. Então fica assim, repete a tomografia de tórax abdômen, repete a parte laboratorial, tá normal, faz uma nova colonoscopia com investigação do ilho, pelo menos o ilho terminal. Pois não foi o sopro da mitral, né, assim. Só uma descrição, quando for colocar, assim, é interessante você não bote sopro assim, pancardíaco, porque dá a impressão de que você não sabe onde é que é, né? Você bota assim, o sopro focal aórtico com radiação pro restante do precórdio, para a região do pescoço, aí tudo bem, tá bom? As endocardites de evolução prolongada, as doenças linfoproliferativas, elas podem ter manifestação no fundo de olho. Então, manchas de Wolff, na presença de febre prolongada, por exemplo, é um sinal muito importante do diagnóstico de endocardite. Então, faz parte do exame físico completo, algumas coisas que não se fazem de rotina, né? Pesquisa de órgãos genitais, né, que as pessoas não fazem, toque retal, em algumas situações específicas, por exemplo, no quadro de febre prolongada faz parte da investigação, e exame de fundo de olho, né? E a outra coisa, pessoal, que se faz com muito pouca, é reexaminar o doente diariamente completo. Quer dizer, que é uma coisa que com frequência o doutor esquece. Quando você está diante de um doente que tem um quadro não definido, principalmente, você deve fazer isso em todos, mas quando você está diante de um quadro não definido, você tem por obrigação refazer o exame, e muitas vezes refazer a história clínica várias vezes. Porque às vezes tem dados semiológicos que você, conversando, às vezes teve contato com uma pessoa que tem febre prolongada, uma pessoa que tratou tuberculose vizinho, né? Alguém que tinha uma doença familiar, hereditária, daí por diante, a presença de doença reumática familiar ou doença linfoimunoproliferativa. Então, esses dados, eles
devem ser exaustivamente investigados. E com frequência o doutor esquece de refazer esse exame. E esses achados semiológicos de endocardite podem aparecer. Se de repente o paciente me aparece com hemorragias splinter, fechou o diagnóstico para mim. Se tiver manchas de Wolff, eu não vou mais nem discutir. Se aparecer nódulos de Osler, está fechado o diagnóstico. Quer dizer, são dados semiológicos que têm tanta especificidade quanto um ecto transesofágico documentado. E quando você não examina diariamente, você perde a oportunidade de verificar essas transformações. Febre de origem obscura, vamos dizer assim, é um capítulo enorme, né, na medicina, e está dentro do que a gente chama de uma série de discussões indefinidas. Inclusive, às vezes, com propostas terapêuticas empíricas, por exemplo, algumas delas a gente usa corticoide, porque um percentual alto tem doença inflamatória, você não chega a cá. Eu tenho alguns casos de 10 anos de febre, né, sem diagnóstico. Então, há uns 4 anos atrás, eu tratava de um paciente que tinha 2 meses de febre, né? A história desse paciente é até interessante. Ele tinha 2 meses de febre, uma dor abdominal, e não se chegava à conclusão diagnóstica. O paciente acabou indo para São Paulo, foi visto lá pelo Davi Wipp, né, da Infecto. Ele refez tudo, inclusive biópsia óssea, né, que está dando investigação para doença neoplásica. Não achou nada. Cultura do mielo, biópsia óssea, tomografia, PET scan, hemocultura, não achou nada. O doente acabou descobrindo, fez um bloqueio AV total no decorrer da evolução, colocou marca-passo, foi investigado doença coronária, era triarterial, operou, voltou com febre, funcionando. 4 meses depois ele continuava com febre. Aqui ele fez uma trombose de veia mesentérica, né? Fez uma colectomia parcial e a resolveu dar corticoide e ficou bom. Tinha uma estenose depois na nova colonoscopia, tinha uma estenose de transverso bem óbvia, né? E depois desapareceu a febre, nunca mais teve, que ele está sem diagnóstico e resolveu. Tinha uma série de manifestações. Não, usou uma certa época, né? É evidente, existem uma série de doenças reumáticas que levam anos para ter definição. Eu tenho alguns no consultório, pessoas jovens com manifestações isoladas de vasculite cutânea, às vezes associada a quadros abdominais, que você não fecha o diagnóstico. Você tem que esperar 5, 10, 15, 20 anos às vezes, para você fechar o diagnóstico. Evidentemente, você não pode tratar mais do que o que é a doença. Esse caso especificamente é diferente. Ele tem uma consumpção importante, ele precisa definir o diagnóstico, né? Pelo que vocês estão falando na história clínica, ele começou a estar com 10 dias de antibiótico, não mudou nada o quadro clínico, ele não tem hemocultura, ele não tem ectotransesofágeo de endocardite, portanto, a probabilidade de endocardite caiu muito. Nós só não estamos tirando o antibiótico porque você fez uma opção por fazer uma prova terapêutica. Então você tem que dar o tempo para isso. Pelo menos 14 dias seria um tempo mínimo, porque mais de 50% das endocardites estão curadas com 14 dias. Então você teria que aguardar. Agora, como primeira hipótese diagnóstica, eu não como investigar essas outras. Eu acho que ele não tem endocardite. Esse tem outro diagnóstico. Provavelmente nessa faixa etária tem uma síndrome consumptiva associada a uma doença neoplásica, risco de manifestação paraneoplásica. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa muito em pâncreas, né? Nessa faixa etária, em homem, em pâncreas, e muitas vezes os tumores de cauda de pâncreas, eles passam despercebidos. Eu já vi várias pessoas com encefalopatia ou com manifestações trombóticas, e 4, 5 meses depois, com polineuropatia, 4, 5 meses depois aparece o tumor de pâncreas, porque no começo as lesões pequenas, elas passam despercebidas. Essa tomografia foi feita com contraste. E quem viu essas imagens bem direitinho? Quem vê essas imagens, pessoal?
as imagens da tomografia, quem viu? É bom a gente rever, né, pessoal? Aí, assim, pega essa tomografia, vamos descer lá na radiologia, olhar com detalhe, porque às vezes, eu já vi também mais de uma vez, a gente faz uma tomografia dado como normal, o doente continua sintomático, 2 meses depois você faz, aí está lá a imagem, quando você volta para o anterior, tinha lá a imagem, ninguém viu, né? Então, esse doente tem que ter agora, esse doente merece um cuidado especial, né, com detalhe. Ok. Pode sim. Qualquer doença inflamatória, quer seja ela infecciosa ou não, pode cursar com síndrome consumptiva. Endocardite está entre as que dá mais consumpção, da anorexia extrema, né? Então, nas formas de evolução mais subaguda ou crônica, a gente costuma ver isso. O que costuma é que quando você demora tanto tempo com evolução, costuma ter achados mais floridos. Quer dizer, eu esperava mais destruição valvar, eu esperava manifestações à distância. Em geral, você vê esplenomegalia associada, quer dizer, você estafilococco com 2 meses de evolução, isso é improvável. Né? Isso é interesse séptico. Né? Existem germes de crescimento lento, né? Que podem ter evolução mais benigna e podem cursar com consumpção importante. Não estou vendo, olhar a cara do doente é um pouco diferente, mas a história clínica não é de endocardite. Eu acho que a gente tem um doente que tem doença valvar e está fazendo um quadro de consumpção com febre associada, que se dá o diagnóstico. Vamos examinar o doente todo, né, doutora? Sentar lá, olhar, botar a mão nele, examinar inteiro, colher a história de novo e refazer toda a propedêutica. Ok?